Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia, direito, desenvolvimento e inovação. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES, com pós-doutorado em estudos sobre inteligência, segurança e direito. Estou aqui acompanhado do professor Vladimir Brito, que tem doutorado em estudos sobre inteligência e é diretor da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. E aí, Vladimir? Boa noite, Anderson. É uma grande satisfação estar aqui contigo, tendo a oportunidade de discutir esses temas que a gente tanto gosta. É isso aí, é ótimo ter você aqui, com o pensamento crítico que você tem, né, no sentido de desvelar a realidade que está oculta aos olhos dos outros. E nós temos aí um tema que explodiu no mundo inteiro, é matéria em jornais, pelo mundo afora, né, em tudo quanto é parte do mundo, no Brasil, que foi o que muitos jornais, um consórcio de jornais, cerca de 18 organizações jornalísticas grandes no mundo, né, estão chamando de Projeto Pegasus, que diz respeito a uma tecnologia, que é a tecnologia Pegasus, que é de uma empresa israelense, a NSO Group. Então, esse conjunto esse consórcio de organizações jornalísticas, como The Washington Post, Le Monde, The Guardian e tantos outros, elas se reuniram para trazer um suposto vazamento de dados, que são uma lista com 50 mil números de telefones, de personalidades pelo mundo afora. Nós vamos tratar disso aqui, inclusive 3 presidentes, né, de países em exercício, né, 10 primeiros ministros, é uma coisa impressionante, né, jornalistas, ativistas de direitos humanos, políticos, né, executivos, isso pelo mundo afora. É muito interessante isso, e essa tecnologia, né, que é a Pegasus, da NSO Group, estaria sendo utilizada para invadir os celulares, né, smartphones, e não só smartphones, tem capacidade de invadir outros dispositivos computacionais, e com isso abrir a câmera da pessoa ali sem que ela tenha participado, sem ela ter feito nada, né? Então, é um tipo de ataque chamado zero click, a pessoa não precisa clicar em nada, não tem que clicar em nenhum link, não tem que acompanhar nada. Então, teria essa capacidade. E, uma vez invadido o seu celular, feita essa infecção no seu celular, consegue abrir sua tela, consegue abrir sua câmera, consegue te filmar, te fotografar, consegue abrir seu áudio, ouvir onde você estiver, no banheiro, na sala, na empresa, né, no congresso, onde você bem entender. E consegue ver o que está ali dentro do seu celular, o seu e-mail, suas mensagens, suas senhas, suas informações, suas fotos, seus vídeos, né? Entra por dentro da criptografia, né? Então o WhatsApp é criptografado ponta a ponta, mas ele vê antes de entrar no WhatsApp, porque ele vai olhando a tela, né? Olha antes de o Signal, né, conseguir se comunicar e consegue enxergar essas comunicações, né? Ô Vladimir, o que você pensa disso? Olha, independente da amplitude do volume de pessoas monitoradas, eu acho que nós temos que tirar 2 questões para serem analisadas como centrais. A primeira é, de fato, a existência desta tecnologia, seja com a NSO, seja com outras empresas que provavelmente concorrem com ela, né? Então, esse é o primeiro aspecto. A existência disso, porque isso ameaça, falando francamente, eu estou preocupado com os efeitos disso sobre o nosso país, né? E, em segundo lugar, cabe tentar entender se existe esse tipo de tecnologia sendo utilizado por algum ator internacional sobre o Brasil, ou mesmo sobre algum ator nacional que não está sofrendo regulação do Estado, né, e que tenha esse tipo de estrutura. O modelo Israel, evidentemente, tem suas razões para ter desenvolvido essa ferramenta, é um Estado que vive cercado, em constante, sofrendo hostilidade, né, sobre vários atores, né, então é questão de sobrevivência, é um país muito pequeno, precisa antecipar algumas coisas, porque ele não tem capacidade de desdobrar tropas para poder enfrentar uma ameaça que se concretize. Israel tem uma unidade chamada Unidade 8200, é a principal unidade de inteligência de sinais da estrutura de defesa, ele está dentro das Forças Armadas, é do Exército, tem milhares de servidores, tem direito à primeira escolha, praticamente uma das primeiras escolhas dos reservistas israelenses, que servem 3 anos, e essa unidade articula
grande parte do arcabouço de empresas tecnológicas, do cluster tecnológico que Israel tem, em que ele não pode também se dar o luxo de ter empresas só focadas para vender, para produzir defesa. Então, normalmente você tem uso dual. Então, da mesma maneira que tem a NSO, você tem várias outras que produzem tecnologia, comercializam, algumas concorrem com a NSO, e eu acho que cabe a gente tentar entender esse panorama um pouco mais. Né? Não sei a sua opinião, né, como é que você está vislumbrando isso, acho que cabe tentar primeiro aprofundar dentro dessas esferas. Mas o que está acontecendo aqui? Por que esse caso está causando tanta comoção, né, nas mídias sociais e tanta comoção nas empresas jornalísticas, enfim? Porque em 2013 o Edward Snowden fez a revelação da imensa capacidade dos Five Eyes, dos 5 olhos, vamos chamar assim, que é Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia juntos, de ter uma capacidade de fazer uma vigilância mundial, né? Então, isso foi amplamente revelado, não há como negar essas capacidades. Mas essa é uma capacidade de vigilância em massa, feita por agências de inteligência. E às vezes o cidadão não se sentiu afetado, porque, ora, para uma agência de inteligência estar interessada em você, a agência de inteligência americana, por exemplo, ela vai tratar de questões que diz respeito ao interesse nacional dos Estados Unidos. Por que você, como indivíduo, colocaria um risco à segurança dos Estados Unidos e uma agência de inteligência americana teria que invadir seu celular, seu computador, o que você está digitando? Eles têm essa capacidade, mas por que fariam isso? Então, o cidadão meio que não se sentiu tão comprometido. A diferença agora é que essa tecnologia Pegasus, ela pode atingir, ela não é uma vigilância em massa, ela tem alvos específicos, pessoas específicas. É você que tem um smartphone, com um número telefônico de celular, ela vai ali, se você for um alvo, ela tem capacidade de penetrar no seu smartphone e acabou sua privacidade, né? Se sua questão for a privacidade. Então, nós temos 3,8 bilhões de smartphones no mundo, né? E celulares. E em tese, qualquer um desses 3,8 bilhões de celulares no mundo, os mais de 200 milhões de celulares que existem no Brasil, qualquer um pode ser invadido. Essa é a grande diferença. Então, isso pode chegar ali num determinado indivíduo. Essa tecnologia é real, ela de fato tem essas capacidades mesmo, existem concorrentes no mercado, nós não vamos tratar quem são esses concorrentes. O que está em jogo aqui agora é a notícia sobre a Pegasus, dessa tecnologia da NSO Group, e de onde isso surgiu? Isso surgiu, essa notícia, né? A Forbidden Stories, que é uma organização jornalística sem fins lucrativos baseada em Paris, na França, ela, de alguma forma, ela obteve uma listagem de 50 mil números de celulares e há clusters. Assim, o que eu quero dizer com isso? Esses celulares estão reunidos mais especialmente em determinados países que supostamente adquiriram essa tecnologia. Exemplificando, no México são 15 mil números de telefones que estão nessa lista, né? E assim por diante. O que acontece é que quando a Forbidden Storage recebeu esses números de telefones como um suposto vazamento, né, de números que poderiam ser alvos dessa tecnologia Pegasus, eles nem sequer sabiam de onde esses números eram e começaram a tentar descobrir a quem pertenciam esses números. E para surpresa, foram descobrir que havia uma quantidade imensa de jornalistas, de ativistas de direitos humanos, de altas autoridades de governos, né? Então, quando você pega chefes de Estado, né? Nós temos aqui 14 chefes de Estado, né? 3 presidentes aqui, o Emmanuel Macron, da França, o Barham Salih, do Iraque, o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, 3 primeiros ministros, né? Ainda em exercício, do Paquistão, Imran Khan, do Egito, Mustafa Madboury, do Marrocos, né, Saad Eddine Al-Othmani, e outros 7 ex-primeiros ministros, políticos, empresários. É uma coisa assim assustadora. Não significa que quem está nessas listas, nessa lista de 50 mil telefones, que necessariamente a tecnologia Pegasus tenha sido utilizada com eles, né? A própria NSO Group contesta isso, né? Diz que essa lista é exagerada,
que não há prova de que esses números foram utilizados. Só que aí a Forbidden Stories se juntou com a Amnesty International, né, o Security Lab, né, um chassi, a parte tecnológica da Anistia Internacional, e eles elaboraram uma metodologia forense para examinar alguns desses números de celulares para ver se havia indícios de que essa tecnologia teria sido utilizada ali. Para surpresa deles, eles constataram, segundo eles, na metodologia deles, que alguns desses números de telefones, de fato, que foram identificados, descobriram quem era e foram lá, pediram os celulares dessas pessoas que quiseram colaborar, outros não, e eles desenvolveram uma metodologia que eles até expuseram qual é, onde eles constataram que ali havia, por exemplo, o link, né? Você envia um link por SMS, a pessoa clica, aquilo faz uma instalação, né, dessa tecnologia, a instalação dos servidores, né, para onde são enviadas as informações do Pegasus. Então, o número de telefone e o horário que constava nessa lista batia com o horário em que foi instalado o servidor da Pegasus naquele telefone e que batia também com o horário que começava a enviar as informações desses celulares para algum lugar, sem nenhuma ciência do usuário do telefone. Então, segundo eles puderam confirmar que, de fato, alguns celulares teriam sido invadidos pela tecnologia Pegasus. Não satisfeitos, eles chamaram o Citizen Lab, da University of Toronto, da Universidade de Toronto, né? Então, de maneira independente, validou essa metodologia forense que foi usada pela Anistia Internacional e também confirmou que ali dentro daqueles celulares, né, no caso, experimentaram com iPhones, estavam rodando processos de softwares que rodavam, que eram ligados a essa tecnologia também da Pegasus, o que confirmaria que, de fato, alguns telefones dessa lista teriam usado essa tecnologia. E a NSO, o grupo diz que não, essa tecnologia ela existe, mas não existe confirmação de que teria sido usado para fazer violação de jornalistas, ativistas de direitos humanos, e que ele só vende com autorização do governo de Israel para outros governos, especialmente para combater terroristas e crime organizado, aí exemplifica, né? Nós podemos combater pedófilos pelo mundo, e que a NSO Group não tem acesso aos alvos que esses governos escolhem, né? E se ela descobre que algum governo estaria usando para perseguir ativistas de direitos humanos ou jornalistas ou outras figuras dessa natureza, ela cancelaria o contrato, mas nunca revelou de quem ela teria cancelado o contrato, né? Essa questão dessa tecnologia é porque o que assusta é que existe esse ataque baseado num link, alguém te envia, por exemplo, um SMS, você clica naquele link, aquilo te convida, por exemplo, a instalar alguma coisa, ou já se instala, mas existe o ataque que é chamado zero click, você não precisa clicar em nada, e você sequer precisa abrir o seu celular para que aquela tecnologia, que essa solução se instale no seu celular e comece a te vigiar. A questão que se coloca é que isso pode afetar a democracia, né? Ativistas políticos podem não ter a mesma coragem, a mesma liberdade de pensar, contatar pessoas, jornalistas investigativos, eles acabariam expondo as fontes, se ele quer acusar um governo corrupto, se ele quer acusar um grande empresário corrupto, um governo autoritário. Isso também pode levar a que um governo autoritário ele queira manipular a oposição, porque tem acesso à oposição. Por exemplo, uma tecnologia dessa aqui no Brasil, qualquer um que tenha essa tecnologia pode ter acesso aos celulares de todos os congressistas, pode ter acesso ao celular de qualquer pessoa no país, os mais de 200 milhões. Pode monitorar o presidente da República, os seus ministros e seus assessores principais, pode monitorar todos os senadores, todos os deputados federais, pode monitorar os governadores, ou seja, qualquer pessoa escolhida como alvo, essa tecnologia poderia ter acesso. Agora, imagina, se essa tecnologia está na mão de um policial, e se ninguém controla esse policial, ele pode monitorar
uma menina de quem ele gostou e ele quer saber se não há controle. Eu não estou dizendo que vai fazer isso porque é policial, absolutamente, né? O que não falta é policial honesto. Mas eu estou dizendo que o uso de uma tecnologia como essa, sem o devido controle, pode fazer com que uma pessoa possa monitorar literalmente qualquer pessoa desse país. E aí, Vladimir, como é que você vê essa situação dessa tecnologia em relação à democracia, em relação a direitos humanos, em relação aos direitos políticos das pessoas, sejam deputados, senadores, sejam cidadãos, sejam ativistas políticos? Como é que você vê isso, Vladimir? Eu vejo. Até então, com Snowden, né, nós tínhamos o grande aparato que é provido pelos Estados Unidos, sobretudo, né, mais alguns países de origem anglo-saxã, e envolvendo alianças na Europa, na Ásia, que é o chamado Sigint Seniors, mas a grande espinha dorsal é norte-americana, britânica e australiana. E, obviamente, interceptação de massa, né? Mas os Estados Unidos, como uma grande potência, já faz isso há décadas, e comumente ele o faz por interesse de cunho geopolítico, né? Ele tem uma estrutura, tem um sistema judiciário que monitora esse tipo de coisa. Então não é que existe a espionagem colisura, mas pelo menos os interesses estão associados ao grande interesse, à grande estratégia norte-americana. Há uma espécie de ética da inteligência, vamos chamar assim. Digamos assim. Ou seja, a inteligência vai atuar quando há uma questão de interesse nacional em jogo, né? Sem dúvida. Pretensamente, lógico que um ator ou outro pode fazer mau uso, mas pretensamente funcionaria assim. Dentro do Estado de Direito, né? Dentro das regras legais e constitucionais existentes. E você tem monitoramento, você tem a FIA, você tem, né, um setor do judiciário especializado nisso para poder acompanhar. Então, presume-se que exista um regramento, por mais que algum operador possa fazer mau uso, né? Obviamente que esse tipo de tecnologia do NSO Group, dentro do manejado pelo Estado israelense, que é habituado a lidar com isso, né, por questão de sobrevivência, também deve sofrer as mesmas restrições. A questão é que o cluster tecnológico, esse cluster israelense, né, normalmente Israel desenvolve novas tecnologias, mas não tem capital para potencializá-las, então elas são vendidas para os Estados Unidos, são vendidas para Inglaterra e assim por diante, né? Essa empresa, para sobreviver, ela precisa de clientes, porque ela não serve, vamos imaginar o aparato da NSA, né, a Agência de Inteligência de Sinais norte-americanos. De contratações diretas, estima-se entre 40 e 50 mil funcionários, é um monstro, né? Imagina uma organização tecnológica, que naturalmente tem menos funcionários, com esse tamanho todo. Então, ela é um grande patrocinador, o orçamento é bilionário. Para uma estrutura oriunda, né, de Israel, que obviamente presume-se que começou servindo o próprio Estado israelense, ela precisa de clientes, né? Então, na verdade, o que esse cluster tecnológico ele vem propiciando é uma espécie de democratização da espionagem, né? Leia-se, vários estados que são menores, que não são potências, com parâmetros de democracia muito distintos, alguns desses são estados totalitários, né? Se a gente for pensar no marco do Oriente Médio, são poucos os países que têm uma tradição democrática muito grande, para não dizer o contrário, tem estados que são teocracias absolutistas, que uma família gere o estado inteiro, né? E controla e faz a lei. Azerbaijão, por exemplo. Azerbaijão, por exemplo, né? Azerbaijão, basicamente controlado por uma família, né? Depois que se interrompeu a União Soviética, né? E assim outros, né? São vários atores. E Israel não vai vender, se o critério for só países democráticos, grande parte dos países democráticos do Ocidente estão no conjunto de alianças dos Estados Unidos, ou seja, eles não precisam necessariamente dessa ferramenta. Com exceção aí, talvez, se a gente considerar o Ocidente os países sul-americanos, né? Os países da América Latina, os demais estão nessa arquitetura norte-americana. Então, ao vender essa tecnologia, você tem vários estados que, às vezes, o primeiro objetivo do Estado é que aquela teocracia sobreviva, é que ela não seja deposta, né? Quem é o principal inimigo? Os políticos de oposição, a imprensa, diversos atores. E ela sequer é regulada. Grande parte desse país não tem, inclusive, uma estrutura de legislação que regule e fiscalize a própria atividade de inteligência. Só que quando os instrumentos eram poucos, a ameaça era pequena.
esse ferramental ele potencializa tremendamente a capacidade ofensiva desses atores, né? E isso realmente é uma ameaça, né? Porque esse tipo de capacidade de, vamos chamar assim, de vigilância, né, ou de interceptação, ela costuma ser de grandes atores, como Estados Unidos, China, Reino Unido. Ou seja, agora não, você pode ter um pequeno estado, quando eu falo estado, me refiro a um país, né? Que com uma tecnologia dessa, ela pode desequilibrar o jogo. Você pode ter um pequeno país monitorando o presidente do seu país, do Brasil, por exemplo, né? E isso desequilibra um jogo geopolítico entre esses países, né? Porque enquanto você tem esses personagens, esses grandes players como Estados Unidos e China, eles já são conhecidos, eles fazem parte desse tabuleiro. Mas quando você introduz, o exemplo que ele está dando, um país autoritário que viole os direitos humanos, ou que seja uma ameaça para o nosso próprio país, ele passa a ter uma ferramenta, uma ferramenta de guerra, vamos chamar assim, é uma cyber weapon, né? Uma verdadeira arma cibernética, né? Então, isso ela não só serve para investigar um crime, mas, na verdade, ela serve para desequilibrar um relacionamento geopolítico, um relacionamento internacional entre países. Você, Vladimir, colocou uma coisa interessante, é isso, essa vinda desses personagens menores, vamos chamar assim, desses atores menores nesse tabuleiro internacional, que pode produzir resultados que são, além de imprevisíveis, que eles não são os melhores para, vamos chamar assim, a paz global, vamos colocar dessa forma. Mas aí a gente faz uma outra reflexão. Como essa ferramenta ela pode ser usada também para investigações criminais, essa ferramenta, essa tecnologia, ela quebra a lógica, porque a maior parte das legislações que existem pelo mundo é baseado na antiga visão, por exemplo, da interceptação telefônica, né? Ou da interceptação telemática. Você tem uma ordem judicial que te autoriza a fazer aquela determinada interceptação. Existe aqui um sistema de controle, né? Existe freios e contrapesos, vamos chamar assim, para usar uma linguagem política, né, entre os poderes, mas existem uns freios e contrapesos. Você solicita ao juiz, o juiz concede o mandado, aquela ordem dada para que seja feita aquela interceptação. O problema dessa tecnologia é que você não precisa de ordem de ninguém. Você só precisa da tecnologia na sua mão e pronto. Você já pode virtualmente atacar qualquer smartphone de qualquer pessoa, né? Não só no seu país, você pode atacar qualquer um dos 3,8 bilhões de celulares do mundo. É uma coisa absolutamente impressionante. E sem necessidade de nenhuma ordem judicial. Então, se você pega uma ferramenta como essa, vamos supor que o Brasil adquira uma ferramenta como essa e distribua essa ferramenta por vários órgãos, né? Aí entregue isso para uma agência central de inteligência, como a BIM, entregue para a Polícia Federal, várias polícias, Ministério Público, vamos supor uma coisa dessa, né? A questão é que isso se torne uma verdadeira, não é apenas uma ferramenta de investigação, essa é uma verdadeira arma de guerra. Ela tem uma natureza dual, ela é uma cyber weapon, ela é uma arma cibernética. Ela não é apenas um software com um hardware, né? Que certamente é essa a solução. Você tem um equipamento de hardware com um software que só funciona ali e isso é devidamente certificado pela NS Group para que funcione, né? Então, e aí ela funcionando, o operador é que vai decidir o alvo atacar. A questão é do devido, vamos chamar assim, processo legal disso. Qual é o passo a passo que vai ser dado? Qual é o fluxo de trabalho para impedir que esse operador possa fazer absolutamente o que quiser? Para que um governo do momento, ou não o governo, aquele operador que usa a ferramenta começa a controlar o governo. Né? Isso é possível também. Já que não tem como impedir que aquele operador, ele mesmo, possa fazer a infecção, né, como é falado, né, essa introjeção, essa infecção no celular de uma pessoa qualquer, inclusive sem participação, porque existe o ataque com a participação do usuário, onde ele clica num link ali, que é atrativo, né? Aquele usuário estudado, você envia, gosta de futebol, manda um assunto de futebol, gosta de política, manda de política, assim vai. Ele acha atrativo aquele assunto, ele clica, né? Ou sem participação nenhuma, que é o zero click. Então, sem clique nenhum. Então, geralmente, ele explora também uma vulnerabilidade do celular que ninguém conhece ainda. Isso é chamado zero day, dia zero. Ninguém conhece aquela vulnerabilidade. Então, é um zero day, zero click ataque. E isso é chamado um zero day, zero click exploit, né? Que é essa forma de invadir, de explorar
né, o celular de alguém. Então, você imagina que isso acontece no Brasil. Eu vou me perguntar, com a legislação que a gente tem hoje no Brasil, com a forma de controle que a gente tem hoje no Brasil, me diz, como é que a gente vai controlar nesse país, se a gente tem essas ferramentas legais, a governança do uso dessa tecnologia, para que isso não vire... E quanto mais pessoas tiverem isso, pior. Lembrando, absolutamente qualquer um que tiver essa tecnologia pode fazer a vigilância dos celulares, abrindo som, na hora que quiser, abrindo vídeo, gravando, ouvindo tudo que está sendo conversado ali, porque consegue abrir o som, vendo todas as mensagens que estão naquele celular, os arquivos, as fotos, absolutamente de qualquer senador, de qualquer deputado. Você imagina isso. Pode monitorar o núcleo, qualquer um que tiver essa tecnologia, monitora o núcleo inteiro da presidência da República, que é o chefe do nosso executivo, é nosso chefe de Estado, chefe de governo. Se você gosta ou não do nosso chefe de Estado, é irrelevante. É uma figura que tem que ser preservada na sua posição. Não pode ter alguém que consiga fazer esse monitoramento de qualquer governador, dos deputados estaduais, e assim vai, de uma grande empresa. Então pode servir para salvar vidas, mas pode servir para destruir vidas também, né? Então, a questão é qual vai ser a forma de controlar uma coisa dessa. Ô Vladimir, a gente já conversou sobre esse assunto. Vamos... Talvez no Brasil, no atual estágio de legislação que a gente tem, as formas de controle que a gente tem, talvez muito poucos órgãos pudessem ter uma tecnologia dessa natureza e mesmo assim com um controle complexo. Exemplo, vamos supor que um Ministério Público tivesse uma tecnologia dessa. O modelo que eu pensaria para isso, né, primeiro teria que estar no órgão especializado, com uma regulamentação específica do uso desta ferramenta, especialmente dessa ferramenta, não é uma regulamentação genérica. Teria que ter ali pelo menos 3 órgãos internos, um controlando o outro. Exemplificando, vamos supor o Ministério Público Estadual. Você teria existe esses órgãos chamados Centro de Apoio Operacional dentro do Ministério Público. Um Centro de Apoio Operacional seria responsável por ser administrador da ferramenta. Ele clica dizendo faz a infecção. Um outro centro de apoio operacional é aquele que pede a ordem judicial, é aquele que solicita ao administrador que clique lá como administrador técnico da ferramenta para que ela faça infecção. E um outro centro operacional ou órgão, esse terceiro órgão, toda a infecção que fosse fazer, a partir do pedido de um órgão, A pediu para B, que é o administrador, fazer algo, e C tem que dar um parecer técnico dizendo que está tudo dentro da constitucionalidade e da lei. Seria uma coisa dessa natureza. Qualquer órgão que eu penso no Brasil que tivesse que usar uma ferramenta nessa, primeiro teria que ser muito poucos, extremamente poucos, né? E os poucos que tivessem essa ferramenta teria que ter uma governança do uso dessa tecnologia para evitar, eu e você estamos aqui conversando, alguém vem aqui e invade o que a gente está fazendo aqui e vê tudo, né? Aí eu vou no banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas, tá lá gravando, abre a câmera, filma, eu estou namorando com minha esposa e você imagina, não tem limite mais, né? Existe até uma repórter do Azerbaijão, eu não vou entrar no mérito dessa repórter, mas é o que a imprensa relata, e essa repórter seria uma repórter investigativa, que investigaria a corrupção e a lavagem de dinheiro que a família dominante do Azerbaijão estaria praticando durante anos a fio lá, né? Então, esse celular dessa repórter, pediram para examinar, né, o Amnesty Tech, vamos chamar assim, o Amnesty Security Lab, aplicando essa metodologia forense, teria constatado ali os sinais de que esse celular dela foi sofreu essa infecção, essa introjeção, essa invasão, e que o celular dela estava sendo monitorado usando essa tecnologia Pegasus, né? Quem está alegando isso, não sou eu, é o Security Lab da Amnesty International, a Anistia Internacional, e essa repórter, ela relata que quando ela soube disso, ela ficou 8 dias sem conseguir ir no banheiro, porque ela imaginou que quando ela vai no banheiro fazer a necessidade dela, o celular dela está gravando tudo que ela faz, está filmando, né? E ela entrou numa espécie de pânico, o corpo dela se bloqueou. Então, você vai desde a questão da democracia, porque talvez os políticos não consigam fazer seus devidos acordos honestos, corretos, no interesse do país, porque eles se sentem limitados, né? Porque tudo que ele está fazendo está sendo monitorado. A geolocalização onde está, em cada lugar que se encontra, né? Cada fala, enfim... Um ativista político que queira defender interesses, às vezes, de uma minoria, ele vai se sentir intimidado
de ter liberdade de pensamento, né? Qualquer cidadão vai. Essa jornalista entrou em pânico ao saber disso, ficou 8 dias sem ir no banheiro, né? Você pode ser alvo de qualquer tipo de coisa, né? Então, tem várias questões, não é só questão de direitos humanos em jogo, tem interesses nacionais, interesses estratégicos nacionais, né? Direitos políticos, a própria democracia, o código da civilização, né? Porque se supõe que uma pessoa ela tenha uma esfera de intimidade, né? Que é só dela, que constrói a personalidade dela, que ela consegue preservar. Então, esse é uma espécie de um código da nossa civilização, e se essa tecnologia ela não tem o devido controle, nós chegamos a um ponto que esse código civilizatório ele é rompido. Eu achei interessante essa expressão código de civilização, né? E foi utilizado porque, de fato, existe um acordo entre todos. E você tem que respeitar uma certa esfera de intimidade, né? Dentro de uma privacidade que é inatingível. E como hoje os smartphones, eles se espalham. No Brasil mesmo tem mais smartphone do que população, né? São mais de 200 milhões de smartphones. Ele vai se tornando essencial na vida dos cidadãos pelo mundo afora, 3,8 bilhões de celulares. O que você acha, Vladimir? O que você pensa disso? Olha, eu penso o seguinte, no Brasil, se a gente for fazer uma analogia com a lei de comunicações, de interceptação telefônica e telemática, existe basicamente 2 tipos de órgão que poderiam ter esse tipo de equipamento, que é o Ministério Público, federal e estadual, e as polícias judiciárias, leis, Polícia Federal e as polícias civis dos estados. Esses órgãos já manejam interceptação, embora sob acompanhamento, né, no caso das polícias, fiscalização do Ministério Público, o próprio Ministério Público é fiscalizado internamente com autorização do Judiciário. Claro que você sempre pode dizer que hoje a operadora ela implementa na interceptação de alguém, né, de um indivíduo que está sendo investigado, com autorização judicial. Mas existe um controle, né? Existe controle. Porque você pede ao juiz, o juiz te autoriza, claro, você pede à operadora. Essa tecnologia quebra essa lógica toda. Você vai direto ao alvo. Mas eu diria que esse ainda é o menor problema, porque é fácil de você aprimorar esse controle onde ele já existe regulação legal determinando isso. Então, o mesmo pedido que uma autoridade judiciária faz para poder quebrar o sigilo de comunicações de um indivíduo, ele pode se ater a esse tipo de ferramenta, né? E a ferramenta, se o Estado souber quem comprou, né, qual a infraestrutura que está montada, ele consegue monitorar. O problema maior é os demais atores do Estado que não possuem autorização legal começarem a adquirir esta ferramenta ou ferramentas análogas a esta e, sem controle, começarem a operar. Porque aí, na verdade, como não existe controle algum, não tem como aprimorar o que não existe. Nós, inclusive, nós da Inase, nós falamos com propriedade, eu e você tivemos envolvidos nisso, nós propusemos uma legislação que previa esse tipo de competência para a atividade de inteligência dentro do Brasil, por necessidade, para proteger a segurança do Estado, mas aí você teria autorização judicial, você teria acompanhamento, você teria controle, nos moldes do que é o modelo norte-americano. Vladimir, para quem não sabe do que a gente está falando, a então presidente da Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional solicitou à Inases que preparasse um anteprojeto de lei regulamentando as operações de inteligência no país. A Inases se debruçou sobre isso, eu, Vladimir e outros colegas, e nós elaboramos um projeto extremamente avançado, regulamentando as operações de inteligência no país, que colocaria o Brasil uns 50 anos à frente. Inclusive, uma situação como essa, esse projeto ele conseguiria resolver essa situação. Mas o país entrou numa... Isso foi transformado em projeto de lei pela presidente da SECAI, a Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência. Ela é mista porque ela mistura senadores e deputados federais, né? E é uma comissão permanente. E virou um projeto de lei, mas o país entrou numa turbulência do impeachment, né, da então presidente Dilma, depois havia aquele momento de estabilidade em relação ao vice-presidente que assumiu, acabou terminando a legislatura, o projeto foi arquivado, um outro projeto de lei ele foi apresentado, ele pegou algumas coisas desse projeto, tem muita coisa a aperfeiçoar, o projeto de lei que está em andamento, a Inases pode colaborar com isso, mas o fato é que nós não temos hoje uma legislação adequada
especificamente para o uso dessa ferramenta, né? Você está caminhando, Vladimir, eu percebo, para essa situação. Por exemplo, um órgão estritamente de inteligência, vamos supor a Agência Brasileira de Inteligência, ela pelo menos tem um poder investigatório, poder de inteligência, né? É parte, é o negócio dela, ela é instituída por lei, e o negócio dela é atividade de inteligência de Estado, né? Para os interesses estratégicos, de nível nacional do Brasil, né? Você pega a polícia, o Ministério Público, ambos têm poder investigatório. Agora, seria absolutamente incompatível colocar uma ferramenta dessa, por exemplo, no órgão administrativo. Você imagina se você coloca uma ferramenta dessa no órgão administrativo de uma Secretaria de Estado de Segurança ou dentro de um Ministério da Justiça. Seria absoluto. Aí viraria realmente uma arma política. Porque você não pode colocar. Você não pode colocar uma ferramenta com poder desse dentro de um órgão que não tem nem atribuição investigatória, nem atribuição de inteligência. Vamos chamar de atribuição inteligencial, se a gente quiser inventar um adjetivo aqui agora, né? E isso é uma coisa preocupante, porque se uma ferramenta dessa é adquirida no Brasil e ela é distribuída, primeiro, de maneira ampla para o país, né? E que é um extremo risco. Você não pode adquirir uma ferramenta como essa sem prever a governança de uso dela. Você sequer pode entregar para alguém se não houver uma forma extremamente rígida de controle do uso dela, e um controle plural, como eu exemplifiquei. Se for dentro de um mesmo órgão, que você tem ali pelo menos uns 3 órgãos distintos para evitar o controle dela. O ideal seria até um controle externo, exemplificando, se a polícia está usando uma ferramenta dessa, você poderia ter, vamos supor, a Polícia Federal está usando um procurador da República especialmente designado, com credencial de acesso, para garantir, porque essa não é uma ferramenta comum, essa é uma ferramenta de natureza dual, ela é uma verdadeira arma cibernética. Há uma necessidade. Pode falar. Eu diria que nem a BIM, contraditoriamente, porque o Estado brasileiro, ao dar a missão, ele devia dar os instrumentos, o legislador deu a missão à BIM, mas não deu os instrumentos. Isso então, é terrível, óbvio né? que a interceptação telemática é um item fundamental, mas hoje a BIM não tem essa autorização. Quem se lembra da Constituição? Quem se lembra da Satyagraha, né, que é relativamente recente, só o fato de agentes da BIM terem participado no mesmo ambiente em que existia interceptação telefônica e telemática, conspurcou completamente a operação, os tais frutos da árvore podre, e a operação toda caiu. Né? Com certeza. Então, a BIM, que teoricamente deveria ter, né, obviamente para teria arquitetura de fiscalização, ela não poderia ter. Quanto mais qualquer outra estrutura estatal que não a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Os que têm poder investigatório. Sem dúvida, que você hoje já tem uma estrutura, porque, por exemplo, de certa forma, as comunicações, as telecomunicações estão todas migrando para o ambiente web, né? O celular hoje é quase um anacronismo, se a gente for pensar a linha celular, né? Quase todo mundo se utiliza de comunicação por VoIP, a partir de plataforma web, em que as empresas estão fora do país, em que muitas vezes você depende de uma empresa que ela se recusa a atender o Estado brasileiro, e ela não funciona dentro do país. Você não tem instrumentos de coagi-la, de dizer, eu vou prender a diretoria se não cumprir uma ordem legal, né? Aí, às vezes, as soluções têm que ser extremadas. Eu vou fazer aquele aplicativo cair a nível nacional se ele não atender uma determinada decisão judiciária. Então, caminha-se para isso com uma necessidade de fazer operações simples de combate ao crime organizado. Nem estamos discutindo defesa do Estado, né? Então, é necessário ferramentas análogas, não necessariamente como essa, mas que tenham características, é uma necessidade. Agora, o problema é que, uma vez que esse é um kit vendável, são estruturas, vamos imaginar, qualquer estrutura dentro do Estado brasileiro, que não seja composta, inclusive, às vezes, sequer por policiais, mas mesmo que o forem, né, que não tenha legitimidade, porque não está trabalhando dentro da instituição, adquirir esse tipo de ferramenta, não tem previsão legal, ou seja, não vai ter fiscalização do judiciário, tampouco do Ministério Público, elas vão começar a operar como pequenos grupos de interesse e que vão, obviamente, como todo mundo que é tentado a ter o poder absoluto em mãos, se comportar muitas vezes de maneira mesquinha, né? Ou seja, privilegiando, às vezes, interesses pontuais muito maior do que interesses republicanos, né? Muito mais. Eu tô lembrando aqui de uma fala do chefe da Agência de Inteligência Interna do México colocando isso, né? Porque o México ele foi talvez o primeiro a adquirir essa ferramenta fora de Israel,
e usou amplamente essa ferramenta, né, o Pegasus, e o chefe da Agência de Inteligência Interna dizendo que, como são difíceis os controles, isso é o México que usou essa ferramenta há anos a fio, dizendo que, como é muito difícil fazer o controle desse tipo de ferramenta, havia, sim, uma tendência de uso dessa ferramenta. Está aqui, olha, o ministro da Segurança Pública do México, né? Ele reconheceu no ano passado que a agência de inteligência interna, né? E também o CISEN, né? E adquiriu o Pegasus em 2014 e descontinuou seu uso em 2017, quando a licença expirou. E, em parte, e disse também que o Ministério da Defesa também adquiriu essa ferramenta, né, que é uma ferramenta de spyware, né, porque ela consegue fazer esse tipo de invasão, consegue fazer essa, vamos chamar entre aspas assim, essa espionagem, né, essa vigilância concentrada. Mas o curioso foi o chefe da Agência de Inteligência Interna dizer que há uma tendência assim de uso indevido dessa ferramenta para controle político, porque é de difícil controle. Então, a gente pensa assim, qual seria o uso dessa ferramenta no Brasil? Só para compartilhar o que a gente está falando aqui, o que o Vladimir acabou de falar, em relação à Agência Brasileira de Inteligência, obviamente, uma agência como essa deveria ter os meios necessários para exercer as suas atribuições, como todas as agências de inteligência no mundo democrático conseguem, em todos os países desenvolvidos e com democracia forte, tem agências de inteligência forte porque defendem os interesses do país, defendem a própria democracia. Mas no caso do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela veda a interceptação telefônica a não ser para fins de investigação criminal. Aí é que está o problema. Então, como a ABIN não tem poder de investigação, ela não poderia fazer o uso de interceptação telefônica. E, na verdade, o Pegasus permite fazer a interceptação, né? Permite muito mais longe, permite olhar tudo que está ali dentro, e sem sequer um mandado judicial. Por isso é que ele fala que talvez a Agência Brasileira de Inteligência não pudesse ter uma ferramenta dessa natureza. Nós, na INASE, desenvolvemos o raciocínio que existe, sim, um âmbito em que a inteligência poderia fazer isso, a inteligência de Estado, mesmo sem poder investigatório, que seria, isso está na fundamentação, nas motivações daquele projeto de lei, né, que acabou arquivado, mas ele pode ser ressuscitado ou pode ser incorporado, os seus avanços no projeto de lei que se encontra em andamento no Congresso Nacional para regulamentar as operações de inteligência, que é em relação aos estrangeiros não residentes no país. A nosso ver, o artigo 5º caput da Constituição da República, quando fala em estrangeiro ali, ele se refere a estrangeiros residentes no país, né? E não aos estrangeiros não residentes. Então, os estrangeiros não residentes, isso sim, a inteligência de Estado teria a possibilidade de fazer esse tipo de infecção mesmo sem a ordem judicial. Apesar de que nós previmos ali, sim, que essas interceptações, vamos chamar assim, essas vigilâncias, teriam ali também uma ordem judicial semelhante à que ocorre nos Estados Unidos, semelhante ao que ocorre no Canadá, Argentina e tantos outros países pelo mundo. E nós criamos um modelo de como se usaria o Poder Judiciário, e seria algo inteiramente constitucional, né, para que o Poder Judiciário, no caso a Justiça Federal, em relação à ABIN, ela, inclusive estabelecendo qual seria o juízo, a nosso ver, tendo em vista uma previsão constitucional, seria ali mesmo no Distrito Federal, e que poderia decidir a respeito de operações de inteligência dessa natureza, porque existe um preconceito muito grande vamos chamar a interceptação telefônica, que teria vindo de uma outra época da inteligência no país, ali durante um período ali de 1964 a mais ou menos 1988. Mas a gente tem que vencer esses medos do passado, porque nós vivemos num país democrático e a atividade de inteligência ela tem que ter a força necessária. É isso que o Vladimir está tentando falar. No caso do Brasil, é muito difícil fazer inteligência de Estado, tendo em vista a previsão da Constituição, mas para nós ainda existe um âmbito de possibilidade. Então, num caso desse, se houver uma legislação, né, prevendo isso, talvez, em relação ao estrangeiro não residente, a inteligência de Estado pudesse. Mas quanto ao resto, o cidadão brasileiro, não o cidadão brasileiro, mas qualquer pessoa, o brasileiro, né? Não precisa ser cidadão, poder de votar, não votar. O brasileiro, em geral, e o estrangeiro residente, esses só seriam alcançáveis por meio de interceptação telefônica com ordem judicial, conforme prevê a própria Constituição. E um parênteses, desculpa. Vamos imaginar, por exemplo, um caso que caberia inteligência,
de espionagem, né? Espionagem, em boa parte do mundo, ela é criminalizada. No nosso caso, a Lei de Segurança Nacional estabelece a espionagem como crime. Vamos imaginar que uma agência de inteligência brasileira utilizasse esse tipo de ferramenta, utilizasse interceptação telemática, né, porque, na verdade, o cerne disso aí envolve esse tipo de interceptação. Ela não conseguiria conduzir, em identificando o espião, ela não conseguiria conduzi-lo à justiça, porque as provas estariam conspurcadas de antemão. Né? Na verdade, qualquer funcionário público dessas instituições que fosse apanhado operando esse tipo de ferramenta correria grande risco, na verdade, de ser criminalizado. Agora, óbvio que essa situação tem que mudar. Como a gente colocou, a nossa posição é clara. Você tem que ter, dentro da estrutura de inteligência, você tem que ter recursos para coletar informação. Agora, tem que ter uma estrutura fiscalizatória. Imagina um país nosso com herança de tantos anos, né, de totalitária, seja um caudilho na presidência, seja governos militares, assim por diante, né? Você imagina o que é o risco para a própria atividade de inteligência se qualquer órgão dessa atividade foi identificado operando esse tipo de ferramenta sem nenhum tipo de fiscalização. Nós vamos voltar décadas para trás. Então, eu acho que cabe até dois movimentos. Um, cabe avançar essa discussão legislativa no Congresso Nacional, dando instrumentos para quem precisa, né? O outro, inclusive, que você tem atores estrangeiros que são ameaça ao país e que estão fora do país, não precisa estar dentro, né? Se você for imaginar o que é o ambiente internet, né? E caberia a inteligência. Eles não estão sob a proteção da Constituição brasileira, né? E para defender a segurança brasileira, caberia, sim, utilizar esse tipo de instrumental e a essas agências, né? Como a BIM, a inteligência militar, isso tudo. Da mesma forma que os Estados Unidos faz com o mundo inteiro, claro, né? Claro, todos os países desenvolvidos com democracias fortes fazem. O que impediria o Brasil de fazer isso fora do território nacional? Isso é outra questão. Você imagina, com certeza. Imagina um caso de sabotagem que é comum hoje, né? Que você tem agências de inteligência que operam, inclusive arrecadando dinheiro, né? Como é o caso da Coreia do Norte. Você tem que trabalha com buffers de máfias, né? Como se diz que é o caso. Então você imagina como é que você consegue identificar esses atores se a inteligência brasileira não puder operar fora do Brasil sob estrangeiros e deter esse tipo rápido, né? Se for rápido. Então, vamos supor que um estrangeiro venha ao Brasil, né? E ele queira contaminar o nosso gado com aftovírus, né? O que faria, nós somos os maiores produtores do mundo de carne, né? E nós teríamos mercados inteiros, União Europeia, China e assim por diante, fechados para nós, se o nosso rebanho é contaminado. Ou seja, não dá tempo de você instaurar um inquérito policial, investigar se isso é verdade. Isso aí, a produção de carne no Brasil, é uma questão estratégica de interesse nacional. Então, seria um ótimo momento de uma inteligência de Estado atuar de uma maneira rápida e flexível para detectar se isso aconteceria ou não, antes mesmo que seja instaurado um inquérito, porque a investigação criminal é um método que exige um passo a passo muito rígido para ser realizado. Numa questão de interesse nacional, como esse que eu estou aqui falando em tese, e não tão em tese assim, talvez um estrangeiro viesse ao Brasil com essa missão de contaminar. Vamos visitar uma fazenda lá no Centro-Oeste e vamos contaminar o gado com aftovírus. Você já imaginou nosso gado com febre aftosa? É algo tão difícil você conseguir, que é a erradicação da febre, ter a certificação para que você possa ter seu produto. Uma das grandes fontes de riqueza do Brasil. Nós somos um país agroindustrial, né? O forte do Brasil. Nós somos um grande celeiro do mundo, né? E esse é um dos grandes papéis que o Brasil tem perante o futuro da humanidade. Não só esse, mas esse é um dos grandes papéis nossos, né? Você imagina, isso tem que ter uma forma rápida de atuar. O Pegasus seria algo extremamente útil nesse sentido. Ou vamos avançar. Mas tem que ter um controle. Né? Agora, olha, é o seguinte, a SECAI... eu acho que no que tange a inteligência de Estado, né, o Congresso ele peca por isso, né? Passou da hora da SECAI ocupar seu verdadeiro papel de controle da atividade de inteligência de Estado. Para isso, a SECAI, o Congresso Nacional, deveria criar um órgão de especialistas, né, escolhidos nacionalmente. Você não tem... Não estou falando do Conselho Nacional do Ministério Público da Justiça e outros semelhantes, mas seria um órgão de especialistas ligado à SECAI
para que pudesse subsidiar o Congresso Nacional no controle da atividade de inteligência de Estado no país. E a gente acha que uma das suposições que nós temos é que a atividade de inteligência de Estado no Brasil não se torna forte por falta de controle. Parece um paradoxo, mas ninguém confia em dar um orçamento e os instrumentos verdadeiramente poderosos à inteligência de Estado enquanto ela não tem devido controle. E esse controle principal vem pelo controle do Congresso Nacional, como ocorre em outros países, né? Como ocorre nos Estados Unidos, como ocorre no Canadá, como ocorre no Reino Unido. Então, a nossa inteligência não se torna forte o suficiente para fazer a proteção do nosso país, porque ninguém confia, porque não tem o controle, portanto, não faz vamos chamar, a gente brinca muito com isso, né? Não assina um cheque, o orçamento necessário para que uma agência brasileira de inteligência, né, e esses órgãos que atuam nessa inteligência de Estado possam ter as suas capacidades para fazer isso. Então, a ACECAI deveria se fortalecer, compreender a importância disso. O Congresso deveria criar um órgão de especialistas que teria ali, talvez, um mandato, talvez 4 anos, renováveis por mais 4, para que pudesse subsidiar a ACECAI de tal modo que ela fizesse controle. Com isso, a sociedade brasileira, a classe política, confiaria nos órgãos de inteligência de Estado e dariam para essa inteligência de Estado as ferramentas necessárias, inclusive um Pegasus, mas no momento é uma coisa difícil, tendo em vista o nosso arcabouço ordenamento jurídico, né? Agregando, inclusive, o que você falou, Denis, do ponto de vista de alguém vir aqui e contaminar nosso gado, eu vou além do que esse admirável mundo novo, né? Para alguém perfeitamente, um grupo operando fora do país, poderia tentar inserir algumas linhas de código e sabotar, por exemplo, um avião, o caça Gripen, que a Embraer desenvolve, né, em parceria com os suecos. Poderia sabotar um avião de cunho comercial, né, e ele ser afetado por aquilo ali, com danos para a empresa, para a imagem da empresa, para a estrutura do país, sem, inclusive, muitas vezes, pisar no país, né? E, às vezes, esses atores são orquestrados por organizações de inteligência de outro país. Se a nossa estrutura de inteligência não tem ferramentas para identificar, muitas vezes, inclusive, você não vai ter como judicializar essa questão, você vai ter que retaliar da mesma maneira. Conforme um ator, se não é democrático, se não segue aí o parâmetro do que você teria aí de normas internacionais, esse caminho é anárquico. E hoje a nossa estrutura de inteligência não tem isso. Agora, o primeiro passo não é adquirir esse tipo de ferramenta abruptamente. O primeiro passo é fazer esse caminho das pedras no Congresso Nacional, construir, é o caminho difícil, construir a legislação para com a legislação vir a legitimidade. Porque não adianta querer fazer isso, é o tal do voo da galinha. Vai fazer algumas vezes, assim que vier a público, a instituição vai ser ameaçada, né? Ou seja, vai ser seriamente questionada, se a gente for pensar em relação ao nosso histórico do país. E hoje eu acho que caberia, talvez, ao Ministério Público, ao Judiciário, provocar, não sei se a Polícia Federal ou as polícias, para tentar identificar se existem as ferramentas no país e quem possui. E se quem possui tem legitimidade, tem amparo legal para possuir. O problema não é o Ministério Público possuir ou uma polícia possuir. Por exemplo, fazendo uma analogia... Coisas, né, Vladimir? Por um lado, tem que ter atribuição legal para poder ter uma ferramenta dessa, né? E, segundo lugar, tem que ter a governança do uso dessa ferramenta bem estabelecido, né? As Forças Armadas são um exemplo até, na minha opinião, ótimo. O caça, como o Gripen, ele tem um poder de destruição enorme. É um poder enorme, né? Tal qual o Leopard que o Exército tem, assim por diante. Nenhuma dessas instituições sai atirando sobre a população ou tampouco utiliza essas ferramentas de maneira maniqueísta para alicerçar seu próprio poder. Mas elas têm uma arquitetura interna que monitora, acompanha, determina, fiscaliza e tem atribuição constitucional legal para poder fazê-lo. Então, o problema não é a polícia ou o Ministério Público ter uma ferramenta que possa mais, né? À medida que você tem um amparo legal, você só vai ter que aprimorar o processo de fiscalização. O maior desafio que o nosso país tem são atores que não têm legitimidade constitucional começarem a montar seus pequenos birôs operando esse tipo de instrumental. Aí sim, né, a democracia como um todo vai se ver seriamente ameaçada. E os responsáveis do Estado para poder lidar com isso têm que monitorar enquanto isso não se torna um problema brasileiro, que aparentemente ainda não se tornou. Né? Agora, Vladimir, eu não chegaria ao ponto de dizer que o Brasil não poderia de forma nenhuma adquirir uma ferramenta como essa, né? Mas eu diria o seguinte, né? Teria que ser algo muito restritivo,
com pouquíssimos órgãos, só aqueles que têm atribuição estritamente legal para ter, e mesmo entre os que têm atribuição, poucos deles, como se fosse uma espécie de uma experiência, vamos chamar assim, deveria ter uma regulamentação editada especificamente para o uso dessa ferramenta, com essa governança que eu estabeleci. Deveria ter um órgão só consegue administrar, o outro pede e o outro verifica se a legalidade, a constitucionalidade está sendo observada naquele determinado caso concreto, para que a gente vá evoluindo no uso dessa ferramenta. E tem que ter transparência. Transparência não significa que você vai revelar os casos sigilosos, mas significa que existe uma auditagem. Essa ferramenta tem que poder ser auditada, né? De maneira que qualquer infecção que seja feita, invasão, vigilância, ela tem que ter um log, esse log não pode ser destruído, né? Para de tempos em tempos ser feita uma auditagem dessa ferramenta para ver se ela foi usada de maneira correta, com aqueles casos em que houve uma ordem judicial, que seguiu o devido processo legal, e só em relação àquelas pessoas que eram especificamente investigadas em casos muito importantes. Uma ferramenta dessa, ela só pode ser usada em casos muito importantes, combate a crime organizado, algo que realmente justifique o uso de uma ferramenta dessa natureza. Por outro lado, eu não diria que a NSO Group não pudesse criar uma ferramenta dessa. Você mesmo colocou bem, Vladimir, que Israel, na situação geopolítica em que vive, é uma ferramenta que pode ser essencial para ela, como pode ser essencial para os outros parceiros ali do Oriente Médio também, né? Não vamos dizer que é só para o Israel. Isso é sempre um jogo onde você balanceia o poder, né? Mas olhando pela perspectiva de Israel, não vou dizer que ela não pudesse, mas veja bem, da mesma forma que existem normas que impedem a comercialização de armas nucleares, ou limita, né? A comercialização de armas nucleares ou de suprimentos nucleares é feita de uma maneira muito rígida. Nós temos normas internacionais, nós temos controles internacionais para que isso ocorra. A mesma coisa com armas biológicas, armas químicas. A gente não sai por aí vendendo armas químicas ou biológicas, né? Isso tudo tem um controle muito rígido. Talvez, ferramentas desse tipo, como a Pegasus e outras semelhantes, que a gente não está declinando aqui quem são os possíveis concorrentes nesse mercado, né? Para não tornar mais polêmica ainda esse nosso debate, né? A situação atual no mundo em relação a essa ferramenta. Mas talvez uma ferramenta dessa forma também talvez tivesse que ter normas internacionais. Porque ela rompe completamente o jogo, né? Vamos chamar assim, de um tabuleiro internacional e o jogo civilizatório, já que qualquer operador que tenha uma ferramenta dessa em tese, poderia invadir qualquer um dos 3,8 bilhões de celulares do mundo, de smartphones do mundo. Então, talvez essa arma cibernética, que é uma verdadeira arma, tenha também que ter uma regulamentação especial, né? O próprio governo israelense estaria revendo suas normas suas leis de exportação, para ter critérios mais rígidos, talvez mais restritivos em relação à venda pela NSO Group dessa ferramenta, né? A França também está instaurando investigações para apurar o caso, e vários outros países, né? Existe uma comoção, na Índia existe uma comoção política lá em relação ao primeiro-ministro, porque como a Índia estava usando, quais são os alvos que a Índia está usando, e assim por diante, né? Isso está causando problemas políticos, por exemplo, Marrocos em relação à França, porque levantaram a suspeita que Marrocos, que é uma nação amiga da França, que teria usado o Pegasus para poder, se é que, de fato, o presidente da França e todo um staff ao redor do presidente da França estaria sendo vigiado usando essa ferramenta, né? Há essa suposição, e isso causa um problema geopolítico entre França e Marrocos, e pode afetar o futuro relacionamento geopolítico deles e de vários outros países na medida que isso for aparecendo. Então, talvez ferramentas tão invasivas como essa tenham que ter uma legislação internacional e local especial para prever. Ou seja, há muitas lições a serem aprendidas, mas mostra que a sociedade, o Estado, os governos têm que ficar muito atentos nesse mundo cibernético. Agora nós vivemos no ciberespaço, né? Esse mundo cibernético das comunicações telefônicas, computacionais, internet e tantas outras redes, satelitais, cabos submarinos, elas alteram a lógica de funcionamento no mundo e ainda há muito para a gente ver, né, Vladimir? Bem, gente,
um prazer enorme aqui estar com vocês. Esse é um tema extremamente quente, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio com o máximo que vocês puderem, porque é um assunto que afeta a vida de cada um, de cada pessoa, né, que vive nesse país, que vive no mundo, seja cidadão ou não cidadão, estrangeiro, nacional. Não importa agora se você é um grande político, um presidente, ou se você é a pessoa ali da esquina. Vamos discutir esse tema, é importante para todos nós construir a maneira de usar essa tecnologias dessa natureza. Dê um like aí se você gostou, bota ali 5 no dedinho se for no YouTube, se for podcast, tiver lugar para marcar, marca ali que você gostou, 5 estrelinhas. Coloque lá na notificação lá, o sinozinho se for YouTube, né? Ou se for no seu podcast, avisando que nosso canal lançou um novo vídeo ou um novo áudio. Enfim, comente, né? No YouTube, por exemplo, você pode comentar e a gente responde seus comentários. Enfim, nós vamos voltar muitas vezes a esse tema, porque é um tema realmente forte. É um prazer sempre estar com vocês aqui no Conexão Inteligência. Gente, um grande abraço e até a próxima.